trabalho é sinônimo de sacrifício? Eu vou repetir. Primeiro, você se considera produtivo? Pense em todo o seu histórico profissional, dentro da sua casa, na área educacional. Como você impacta o mundo e as outras pessoas? Qual é a diferença que você faz no microambiente que você vive? O seu trabalho, o seu dia a dia, tudo que você fez para gerar dinheiro, para você pagar suas contas, comprar suas coisas, é a sua história de vida? Qual é a sua história de vida até aqui? Você tem orgulho dela? E o trabalho? Você levanta todos os dias de manhã, vai trabalhar, dá o seu suor, dá toda a sua energia. É sinônimo de sacrifício? Pensem nessas questões. São 4 questões que devem provocar algo em vocês, não, de repente não agora, mas no decorrer dos próximos dias, tá? Muito bem. Então, de fato, vamos começar agora a nossa palestra, não é palestra, é um bate-papo, né? E o Rodrigo, quando a gente conversou, ele falou, fala sobre um pouco sobre o autoconhecimento na era digital. Essa palestra eu dei no evento que ele comentou, lá no Mind Coaches, foi no ano passado, e eu fiz algumas adaptações, tá? Então, o Rodrigo assistiu, a Tainá também assistiu, então pode ser que a gente tenha algumas coisas que se repitam. Ok. O que eu quero falar com vocês? Desde 2019, que eu já venho estudando a relação do ser humano com o digital, tá? Na verdade, desde 2015, quando a indústria 4.0, ou a 4ª revolução industrial, chegou no Brasil, que eu já venho estudando a influência dos robôs, a influência da inteligência artificial na nossa vida. Eu estava lendo um livro esses dias atrás que chama Inteligência Artificial. E aí, uma das maiores dúvidas das crianças, dos jovens e das pessoas mais importantes do mundo será que os nossos professores serão robôs? Com quem que a gente vai aprender? Então, são questões que estão desde lá de 2015 muito, estão incomodando, estão provocando a curiosidade de todo mundo. E aí a gente eu venho lendo livros de autores internacionais e a gente tenta ver quais são as tendências deste relacionamento do ser humano com o digital e a inteligência artificial. Muito bem. Uma coisa importante, os eventos que eu participo, assisto congressos, palestras de multinacionais, nacionais, trabalhei no ano de 2019 numa multinacional. Então, o tema central o protagonismo da vez é o ser humano, principalmente por causa dos robôs, né? Só que a gente vai precisar hoje, o meu objetivo aqui hoje é desmistificar aquela função do ser humano de empatia, de coisas mais rasas, mais simples, que a gente já ouvia, né? Que isso a gente já vem ouvindo há tempos. Agora a gente vai conversar sobre o que de fato vai diferenciar o ser humano do robô, considerando que o robô, ele consegue aprender, pensar e tomar decisões. Diante disso, qual que vai ser a função do ser humano? Então, é isso que eu trago. Mais uma vez, se vocês quiserem me chamar, interromper, fiquem à vontade. Tudo bem até aqui? Tá bom, vamos lá. Bom, eu trago aqui o nosso cenário atual. O nosso cenário atual
primeiro? Ah, não é possível. Peraí. Deixa eu ver o que aconteceu. Vai descrevendo o que vocês estão enxergando aí. Isso, mas agora, ó, eu vou colocar a apresentação e vou mudar o slide. Mudou aí? Tá, então, pera lá. Vamos voltar tudo. Sim, peraí. Parou de compartilhar, né? Sim. Vou fazer diferente, então. Aqui. Agora vai, vamos ver. O que vocês estão vendo? Apareceu não. Uai. Coloquei compartilhar aqui. Compartilhar. Janela. Apresentação. Agora foi. Agora foi. Certo? Vocês estão. Ó, então eu vou voltar. Aqui. Tá, mudou? Show, legal. Então, aqui estão as perguntas. Depois eu posso passar para vocês, não tem problema nenhum. As perguntas que eu falei. Aqui, de fato, começa a nossa apresentação, que eu falei da influência, né, da relação do ser humano com a era digital. E aqui, agora vocês estão vendo o quê? Óculos. Beleza, beleza. Então, vamos lá. O que eu quero que vocês vejam? O nosso cenário atual. Nosso cenário atual, eu trago 3 temas importantes: tecnologias digitais, inteligência artificial e redes sociais. Eu acredito que essas 3 palavras-chave estejam muito presentes no dia a dia de vocês, né? Hoje a gente não tem mais como manter um diálogo sem, em algum momento, citar essas 3 palavras. Não todas juntas, de repente, mas uma ou outra a gente vai acabar falando. Vamos pensar, vamos colocar as nossas lentes agora e vamos analisar o nosso dia a dia. Quando a gente acorda, eu não sei o costume de vocês, mas eu acredito que a gente pega o celular, vai passar o WhatsApp para falar com o grupo da família, aí vai para o Instagram, Facebook, YouTube, e-mail, agenda planner, internet banking, enfim, todos os aplicativos possíveis e imaginários que facilitaram a nossa vida. Imaginem vocês viver sem esses aplicativos. Já vou adiantar um tema. Vamos imaginar se durante a pandemia nós não tivéssemos as facilidades dos aplicativos que hoje nós temos. Lembra como era antes da pandemia? Para ir resolver alguma coisa no cartório, em algum órgão do governo, tinha que ir lá no Poupa Tempo ou no próprio órgão. Hoje a gente já consegue fazer a maioria das coisas através do aplicativo. Então, ele está muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida. E aí, a gente vai pensando no dia a dia e começa a perceber a influência da inteligência artificial. A gente vai falar um pouco mais para frente. Mas, eu não sei, aí na fábrica de vocês trabalham com alguma coisa relacionada à inteligência artificial, alguma máquina? Vocês pretendem trabalhar? Como que tá aí?
Uhum. Certo, excelente. A inteligência artificial, ela está cada vez mais presente também no nosso dia a dia, dentro das fábricas, onde ela teve um início bem, entre aspas, agressivo, e no nosso dia a dia. Hoje, os aplicativos, junto com algoritmos, conseguem saber onde nós estamos, o que estamos fazendo, o nosso, quando a gente está, vamos pegar um exemplo aí, a gente está lá no Google, está pesquisando, aí a gente para ler naquela linha ou naquela imagem, de repente, a gente vai rolando a tela, já aparecem coisas relacionadas. Isso é inteligência artificial, tá? E a terceira, a gente vai falar mais disso no decorrer do nosso bate-papo. A terceira palavra são as redes sociais. Meu Deus do céu, cadê os nossos amigos? Cadê o nosso relacionamento? O que aconteceu que a gente não se relaciona mais? Ou quando a gente se relaciona, a gente não tem paciência de ouvir a outra pessoa. A gente não tem paciência, não tem papo com a outra pessoa. E a gente estabeleceu uma distância, ainda mais com a pandemia, porque o medo de ser contaminado é muito grande. Então, olha quantas coisas influenciam o nosso cenário atual. Muito bem, vamos começar agora com as tecnologias digitais. É fato, né, que nós mudamos de hábitos, não precisamos ir muito longe. Há quanto tempo? 10 anos atrás. Eu não sei a idade de vocês aí, mas eu já estou beirando os 40, e há 10 anos atrás, imagina que eu usava o meu celular para coisas que eu uso hoje. Tudo se tornou muito mais rápido, muito mais prático, um pouco perigoso também, tem a Darknet, né, a Deepnet, mas o risco ocorre em qualquer lugar. E a inclusão social digital, que eu já vou comentar com vocês. Mas eu quero falar de uma como que eu posso dizer? De uma forma geral. Os hábitos com as nossas tecnologias mudaram. O maior exemplo é a nossa conversa de hoje, que está sendo à distância. Quanto tempo, durante uma pesquisa que vocês fazem, vocês têm paciência para esperar um resultado rápido? É rápido, né? A gente não quer esperar por muito tempo. Então, essa mudança de hábito está interferindo também no nosso comportamento fora do digital. E nós também devemos pensar num caso muito importante, que é, antigamente assim, vamos considerar antes da pandemia. E mais um detalhe, tá? A pandemia, ela só acelerou tudo isso. As escolas online, o trabalho remoto, ela só acelerou, porque isso já ia acontecer de qualquer jeito. Mas quando a gente fala de inclusão social, a gente não pode mais hoje usar esse termo, inclusão social. Inclusão social é você pegar os menos favorecidos, dar oportunidades, tem diversos conceitos, mas de forma geral é você incluir as pessoas que têm uma necessidade um pouco maior, né? Na verdade, não tem os recursos que nós temos. E aí, eu não posso mais usar esse termo, porque vejam, vamos pegar o exemplo da pandemia. Os auxílios que o governo deu, todos eles foram comunicados, passados, tal, através do digital, dos aplicativos, né? A vacina agora, tudo com cadastro e tudo mais. E a pessoa que não tem nenhum celular? Olha a educação como que está hoje. As diferenças gigantescas de crianças que têm lá o notebook, a internet, uma para cada um, e
famílias que têm um celular para dividir o conhecimento aí, o acesso à informação para 8, 9 pessoas. Então, hoje, pessoal, é uma realidade que até se vocês forem em algum momento tiverem conversando sobre inclusão social, não olhem mais sob a ótica do inclusão social. Não dá para a gente falar em social sem falar no digital. Hoje eu falo de inclusão digital, uma pessoa conseguir ter o mínimo do direito dela, que é um auxílio da pandemia, auxílio emergencial, tá? Então, as tecnologias, elas vieram para facilitar a nossa vida, e um ponto de atenção: o que adianta a tecnologia estar presente, mas nós não sermos capacitados para utilizá-las? Aí vem outra questão que a gente tem que pensar. Como que a gente vai... Tem gente que não consegue nem digitar no Word, nem usar uma planilha no Excel. Como que vai usar as tecnologias digitais a seu favor da melhor forma? Eu mesma, eu tenho os aplicativos de câmera no celular, eu não consigo usar tudo. Então, é muita informação que está vindo, muitos conhecimentos. E aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Por onde olhar, o que pegar, que caminho seguir, qual é o meu propósito, o que eu vou aproveitar disso tudo, onde que eu estou. Então, são perguntas que a gente precisa, sim, buscar respostas. Muito bem, tudo certo até aqui? Sim. Tá joia. Ok. Quando a gente fala da inteligência artificial, não é segredo para ninguém que os robôs substituirão os nossos lugares, tá? Em todas as situações. Quando a gente fala em trabalho, sim. Quando eu dei uma palestra sobre a inteligência artificial na advocacia, e aí eu pesquisei em teses, em livros, qual era a influência dos robôs, da inteligência artificial para os advogados. E aí eu cheguei numa conclusão, lá depois de todas as leituras, que sim, os advogados eles vão ter que mudar de função, porque os robôs, a inteligência artificial vai fazer o que eles fazem. E foi engraçado, porque a profissional que me contratou, e eu falando isso, ela, não, Carol, mas isso não vai acontecer com os advogados. Gente, vai acontecer, os robôs substituirão as nossas atividades. Lógico, cada situação, uma situação, num ritmo diferente, a gente precisa pensar nas realidades socioeconômicas, mas sim, tá? Eles vão substituir muitas das atividades. Hoje existe um termo que nós chamamos de deep learning, que é um aprendizado profundo das máquinas, e elas conseguem aprender, corrigir, aprender de novo, porque elas têm uma capacidade muito maior do que nós, seres humanos, para armazenar dados, relacionar dados. Então, isso que nós demoramos 5 dias para fazer, eles fazem em 5 minutos. Tá? Então, sim, os robôs eles vão substituir, mas aí surgem outras oportunidades. Oportunidades de sermos humanos. Aqui é importante, eu faço essa relação da inteligência artificial com a oportunidade que nós temos hoje, atualmente, de viver a nossa vida. Coisas que eu falo da minha experiência, coisa que eu vejo meus pais, meus avós e os históricos todos da minha família, eles falavam assim, eu não sei como é com vocês, mas eles falavam, olha, a maior virtude de uma pessoa é ela poder trabalhar, ela poder dar o sangue no trabalho, quanto mais ela trabalha 10, 12, 14 horas por dia, isso sim, assim ela vai ser valorizada. Não sei se vocês ouviam isso, mas o meu histórico de vida até agora, recente, eu ainda escuto isso. E a gente tem isso enraizado. Mas por quê? Porque se a gente pegar desde a antiguidade, nós vivemos, principalmente no Brasil,
Nós somos um país de escassez. Escassez de recursos, não de recursos naturais, porque nós temos muitos, mas nós sempre ficamos com aquele medo de passar fome, passar necessidade, então vamos trabalhar. Aí veio as máquinas, né, vamos pensar antes ainda na segunda revolução industrial lá, que vieram as máquinas, a produtividade lá em cima, então quanto mais você trabalhava, mais rápido, não se preocupavam tanto com qualidade. Aí veio a terceira revolução industrial, que aí sim a gente começou a ter a influência das máquinas mais modernas, e agora os robôs. Então a gente traz uma bagagem nas costas muito pesada. A gente não se dá o direito de ser humano. A gente não dá esse direito. E isso eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu estudei, porque eu li o comportamento do ser humano. Então, é importante, eu acho que se essa mensagem, somente isso, ficar para vocês, eu já estou satisfeita. Pensem o que vocês estão fazendo como ser humano, não como máquinas. Máquinas, trabalho, excesso de trabalho, são robôs que vão fazer. Então, o que vocês vão investir agora, para lá na frente, vocês não ficarem obsoletos? Aí vai ficar velho, não vai conseguir acompanhar os robôs e não vai ter vivido uma vida feliz. Então, é essa mensagem que eu mais quero que vocês absorvam. O que vocês vão fazer agora para se desenvolver como ser humano, para chegar lá na frente, vocês não estarem viciados no trabalho e competindo com robôs. Pensem mais sobre isso. Porque também tem... isso a gente vai falar, quando eu falo de manipulação, dá para a gente interpretar diversas situações, mas a inteligência artificial, ela manipula a gente, agora eu vou falar como ser humano, a gente fica viciado nisso, é uma coisa atrás da outra, no sentido de informação, conhecimento, coisas novas. Tem outro livro que chama Inevitável, As 12 Forças que Mudarão o Mundo, é de um autor americano, se eu não me engano. Ele fala que a gente tem as coisas nesse mundo tecnológico, a gente cria coisas que não existem, que não existiam, que é para saciar anseios que nem a gente conhece. Então, aqui eu trago a importância do autoconhecimento para a gente não deixar de ser manipulado, não deixar de sermos manipulados. E o terceiro tópico que eu trago para vocês são as redes sociais. Eu fiz um artigo não, foi um capítulo de livro. Eu escrevi um capítulo de livro no semestre passado, se eu não me engano, sobre a influência das redes sociais na nossa era e o que está nos causando como seres humanos. Eu não vou perguntar, não quero que vocês se identifiquem, mas quem hoje não está nas redes sociais, qualquer rede, tá? Então eu vou considerar aqui Facebook, Instagram, LinkedIn, que é a rede profissional, o Google tem lá a rede deles, tem Twitter, tem todas as redes que vocês possam imaginar aí, redes de relacionamento, enfim. Quem não está nessas redes, infelizmente, como que eu posso falar? Infelizmente está fora, tá indo para trás, tá andando para trás. Aí me questionam, mas Carol, você defende uma coisa que vicia, que manipula, que não é verdadeiro. Eu sei, eu não estou falando para vocês ficarem o tempo todo em todas as redes. Não quero também que vocês se exponham nas redes, não é isso. Mas se vocês andarem em lados opostos, a gente vai acabar ficando... Como que fala o termo? A gente vai acabar ficando, não é obsoleto, mas agora me fugiu o termo que eu queria falar. Se alguém quiser me ajudar, fica à vontade. Se a gente sai das redes, a gente fica fora do mundo. Você não precisa se mostrar, mas você precisa saber o que acontece ali dentro.
Por quê? Eu não sei se vocês têm filhos, sobrinhos, irmãos, eles estão lá, porque isso atrai as crianças e adolescentes. Se nós adultos não estivermos na rede para saber a linguagem que eles falam, a gente não vai ter diálogo com os nossos filhos, parentes, a gente não vai conseguir ter diálogo, porque a gente vai defender uma imagem que a gente imagina, e a realidade a gente não conhece. Então, sim, eu sou a favor de participar das redes sociais, nem que você só dê uma observada, mas participe. Eu não sei se vocês já assistiram um filme, um documentário chamado Dilema das Redes. O Dilema das Redes, ele vai falar exatamente essa manipulação das redes sociais, da inteligência artificial e do relacionamento do ser humano com a família. Se vocês não assistiram, assistam, por favor, porque é um aprendizado, não fujam disso. Assistam e pensem criticamente sobre este assunto. Oi? Como que chama mesmo, Carol? Tá nessa próxima tela. O Dilema das Redes. Tá? E aí, olha essa frase que impactante, tá na Netflix. Olha essa frase que impactante. Em uma das falas deles lá, estamos treinando e condicionando uma geração inteira de pessoas que, quando se sentem desconfortáveis, solitárias ou com medo, usam chupetas digitais para se acalmar. E isso vai atrofiando nossa habilidade de lidar com as coisas. Do meu ponto de vista, nós temos chupetas digitais. Quando a gente não quer conversar com alguém, quando a gente está numa fila, eu não sei como é aí em Campinas, mas aqui em Brasília, a gente entra no elevador e as pessoas, quando não querem conversar, não querem nem falar bom dia, pega o celular e finge que está conversando com alguém, tudo para não falar bom dia. Onde mais a gente vê isso? Em todos os lugares. Para a gente se sentir importante, isso daqui traz importância para a gente. Nossa, eu sou ocupada, eu não saio eu tenho negócios, eu tenho tudo, tá aqui dentro. E, na verdade, não é nada, é só para a gente fugir de um bom dia, de observar uma pessoa pedindo na rua, e tantas outras situações. E aí, eu gosto de falar agora sobre isso, gosto de tudo que eu falo, né? Mas quando a gente fala em habilidade, isso vai atrofiando nossa habilidade de lidar com as coisas. Lembra quando eu falei para vocês? Olha, pense no que você vai fazer agora, para lá na frente você não ficar sozinho, não ficar competindo com robôs, não ficar obsoleto. É exatamente isso. Ao invés da gente fugir com as nossas chupetas digitais, vamos desenvolver nossas habilidades, nossas competências, vamos entender os nossos valores. Os nossos valores mudaram muito. A ética da nossa sociedade mudou. Então, o que você vem absorvendo disso tudo? E aí, junto com esse artigo, esse capítulo de livro que eu escrevi, das redes digitais, eu escrevi também a relação, na época foi a relação do cancelamento digital, não sei se vocês já ouviram falar esse termo, mas, mais uma vez, eu trago. Se você tem filho, sobrinho, parente, na fase de adolescência, eu chamo adolescente até os 25, 26 anos, eu ainda acho que é adolescente, enfim. Essas pessoas, elas valorizam muito a imagem delas nas redes sociais.
E elas acabam mudando de valores por causa dessas influências. E aí, quando a gente fala do cancelamento digital, nada mais é do que alguém, um amigo, uma turma, que pegou uma postagem e falou mal, criticou, julgou, linchou a pessoa, e a pessoa acaba saindo das redes, porque isso, além da imagem que causa naquele adolescente, até mesmo em adultos, causa um transtorno muito grande, psicológico, funcional. Então, os padrões mudaram, os padrões de imagem, tudo isso mudou. E as pessoas, hoje, você não pode falar nada errado, entre aspas, que eles já vão lá e lincham. Mas isso, o fato de linchar as pessoas, já vem lá do século VII, nos Países Baixos da Europa, onde as pessoas queimavam os outros em praça pública, né? Parece que é do ser humano ver o sofrimento, ver o outro sendo julgado. E quando a gente fala de evolução pessoal, isso não mudou. Só mudou o meio, que é a tecnologia. Ao invés de ser na praça pública, agora é nas redes sociais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esses adolescentes, esses jovens, porque às vezes eles mostram um comportamento diferente no relacionamento ao vivo, porque estão sendo julgados nas redes. Por isso eu chamo a atenção de novo de vocês estarem inseridos nas redes, saber o que está acontecendo, quais são os riscos, o que as pessoas falam, porque isso mexe muito. Afeta o emocional, afeta o psicológico, e afeta, sim, as nossas habilidades, capacidades e valores. Tá? Muito bem. Aí, outra área que eu amo falar, vem a importância do desenvolvimento do pensamento crítico. Então, eu relaciono inteligência artificial, influência da inteligência artificial, meios digitais, redes sociais, junta tudo, coloca num caldeirão toda essa nova era que estamos vivendo e coloco como, entre aspas, o nosso salva-vidas, o desenvolvimento do pensamento crítico. Somos influenciados o tempo todo, com tantas informações, dados, etc. Funda o seu pensamento crítico. Quando eu falo em pensamento crítico, é quando você consegue desenvolver uma ideia, desenvolver um diálogo, uma opinião, que não obrigatoriamente seja igual aos demais. Por quê? Porque você pesquisou, você leu, você vivenciou, você questionou, você viu o erro, você se envolveu, se entregou. E aí você consegue construir um pensamento. Agora, pense no ambiente onde nós vivemos. Cada um pensa no seu microambiente aí. Como que nós somos influenciados por tudo? Eu vou considerar aqui principalmente pelas redes sociais. E a gente não consegue desenvolver e pensar criticamente porque é muito rápido, muita informação vinda muito rápido, e a gente tem que mudar de ideia, mudar de pensamento, mas espera aí, e a minha essência? E o que eu estudei? E o que eu acho de acordo com os meus valores? Então, aqui a gente fala em desenvolver o pensamento crítico, o primeiro que eu coloquei é aprender e desaprender. Eu fiz biologia, né? Eu terminei lá em 2009 e hoje eu converso com colegas da área e eles falam, Carol, muita coisa que a gente aprendeu na faculdade, muita coisa da vida mesmo, do corpo humano e etc., já mudou, não são mais aqueles conceitos. Mas, meu Deus, eu aprendi, eu tirei 10 na prova, eu fui super bem,
Como assim não existe mais isso? Estava errado. Eu estudei Darwin, Lamarck, todas as teorias. Meu Deus, eu vou precisar desaprender tudo isso. Sim. Né? O Darwin, Lamarck eu usei como exemplo, tá, gente? Não estou defendendo a teoria, nada disso. Mas é importante a gente estar aberto para desenvolver um pensamento, qualquer que seja ele, tá? Sobre qualquer assunto. Eu aprendo, mas eu também desaprendo e aprendo de novo. Porque deve ter colegas de trabalho de vocês que falam que aquilo é daquele jeito e não muda de ideia e é cabeça dura e não muda, não abre. Então, para nós nos tornarmos mais evoluídos dentro de qualquer tema, qualquer desenvolvimento, desde profissional quanto pessoal, aprenda. De repente, você vê um outro ponto de vista, nenhuma verdade absoluta. Esteja aberto ao novo. Quando eu comecei a palestra, eu falei que eu gosto de coisas novas o tempo todo, realmente. Para mim, eu já quero estudar, eu estou fazendo mestrado em educação, mas eu já quero estudar neuroeducação, que para mim é novo, então eu quero estudar, eu quero ir atrás disso e quero aplicar. E aí, outro termo importante é a criatividade. A criatividade está muito relacionada à nossa infância, foi por isso que eu trouxe essa imagem. Quando nós éramos crianças, a professora mandava a gente desenhar uma rosa. Eu imagino, né? Todo mundo desenha igualzinho. Se desenhar errar, se desenhar diferente do colega, tá errado. Né? Então, no decorrer do nosso crescimento, nós fomos sendo moldados dentro de um padrão e acabamos deixando a criatividade de lado. Então, tentem fazer alguma coisa diferente. Não sigam padrões. Façam diferente. Investiguem, questionem, duvidem. Construam coisas. O que vocês vão construir hoje para ter lá na frente? E um grande desafio é a comunicação. Aqui em casa a gente tem uma comunicação um pouco difícil. E aí eu vou dizer o porquê. Eu consigo falar, como eu trabalho com o público, dando aula, palestra, eu tenho que falar articulando a boca. Muitas vezes eu falo rápido, mas articulando. Isso, comecem a observar em vocês. Tem gente que fala para dentro, que não sai a voz. E aí, como que você vai se comunicar com uma pessoa dessas? Então, se você é do tipo de pessoa que se comunica para dentro, meu, de verdade, vai para algum lugar, grita, se abre. A comunicação abre portas e ela ajuda no desenvolvimento de qualquer relacionamento. Tá? Quando você se comunica, vamos pegar a comunicação e vamos relacionar com o aprendizado. Você aprende, mas você não comunica, você recebe o aprendizado, mas você não comunica, dificilmente ele vai ficar guardado para você. Ele vai ficar, você vai conseguir usá-lo depois. Então, aprendeu coisa nova, dissemina. Manda, tá? Entre outros pontos de comunicação, que são desafios hoje. Muito bom, muito bem. Chegamos no autoconhecimento. A maioria que é homem, tem a Tainá, acho que acredito que ela de menina, de moça, e outra mulher aparecendo aqui. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente, não tô falando que é regra, mas normalmente as mulheres preocupam mais com o seu autoconhecimento. Hoje, isso já está mudando, porque estão mudando valores pessoais, valores individuais. Então, eu já tenho clientes que me procuraram para a gente fazer processos de autoconhecimento, homens. A gente tem que entender o seguinte: quanto mais a gente se conhece, mais fácil são os nossos relacionamentos. Quando eu sei
as minhas deficiências, vamos pegar, eu tenho dificuldade em me comunicar. Operar alguém, sei lá, me relacionar com alguém, eu vou ter que desenvolver isso, uma capacidade, uma habilidade minha. Então, quanto mais a gente se autoconhecer, por outro exemplo, eu fico nervosa quando eu vou dar uma palestra. Então, ou quando eu vou chamar a atenção de algum colaborador na empresa. Eu sei que eu fico nervosa, eu sei que eu me estresso. Todos esses pontos são importantes vocês se conhecerem para vocês melhorarem os relacionamentos. Não só os relacionamentos com os outros, mas com vocês mesmos. E aí, para a gente, já estamos finalizando, um termo que eu trago, não sei se vocês conhecem, é o lifelong learning. Isso é um termo muito utilizado recentemente, que é traduzido como eternos aprendizes. Pensar na aprendizagem como uma jornada a ser realizada ao longo da vida, investindo na formação pessoal ou profissional de forma voluntária, proativa e permanente, seja por motivos particulares ou para crescimento na carreira. Gente, nós estamos acostumados a aprender quando a gente tem alguma necessidade. Então, eu vou me especializar numa MR, por exemplo, porque a empresa está mandando eu me especializar. A gente não faz isso de forma voluntária, para ter um diferencial. Então, eu gostaria que vocês pensassem que, a partir de agora, o lifelong learning, ele vai fazer com que você tenha que aprender constantemente. Porque o que você aprendeu há 2 anos atrás, você já não mais será utilizado daqui a 1 ano. É um constante aprendizado. A vida é um constante aprendizado. Então, pense, o que vocês vão aprender já no próximo semestre, que vai refletir lá na frente? Tá? Então, isso está sendo muito valorizado, já não é de hoje. E aí, eu trago essa imagem e trago uma conclusão, que eu coloco aqui, não sei, depois a gente vai conversar sobre como foi a nossa troca aqui de informações, mas a era tecnológica, ela permite falar sobre propósito de vida. Tem gente que acha que não, que é tecnológica, eu jamais vou pensar na minha vida, só tem que pensar em não ser levada pelos robôs. Pelo contrário, agora a gente vai ter a oportunidade de realmente ser humano e poder entrar, ter contato com a natureza, ter contato com os familiares, com pessoas, de cidades. Traz a possibilidade de sermos mais humanos. Os robôs fazem os trabalhos repetitivos e também aqueles trabalhos que têm riscos, né? E nos proporcionam mais tempo e espaço para vivermos nossas vidas. Quando eu falo tempo e espaço, por isso que, mais uma vez, é importante o autoconhecimento, é importante saber fazer alguma coisa agora, porque vai chegar na frente, eu vou ter, mas eu não vou saber fazer. Eu vou ter espaço, mas eu não vou saber para onde ir. Então, pense nessa relação agora, e o segredo para tudo isso é a desconstrução de mitos. Quando eu subi nessa pedra, todo mundo falou, não, Carol, não vai porque você está sem equipamento de segurança, lá venta muito e não sei o que, Sabe quando é meu, tá? Cada um tem o seu jeito de liberar energia, trocar energia. Sabe quando você parece que dá um reset, aperta o botão do reset e parece que tem gente esperando aqui para entrar? Quem que é? Admitir aqui.
Sabe quando você dá um reset e você fala, a partir de agora, eu vou começar um novo começo? É isso que eu faço frequentemente. Às vezes, uma vez na semana, eu dou um reset. Eu falo, agora eu vou começar diferente. Então, se eu de repente, apagar a sua memória e começar um ar novo, um ar fresco dentro de você. Você pode todos os dias, você tem essa oportunidade. Se não deu certo ontem, hoje pode dar certo. Mas para que você saiba, você precisa tentar. Então, é isso que eu faço, desconstruir mitos, sabe? Que é velho demais, não tem o físico adequado para fazer uma escalada, não tenho condições de mudar de emprego porque minha realidade profissional é essa, não consigo entrar numa faculdade porque é muito difícil, minha família não me valoriza. Isso tá aqui, ó. Quebra isso. Dá um reset. E começa quantas vezes forem necessárias. Começa. Muito bem. E para nós terminarmos, eu amo esse questionamento. Eu me pergunto com frequência, em todas as palestras eu coloco. Qual é o prazo de validade? Você se atualiza constantemente e altera o seu prazo de validade? Ou você possui um limite de aquisição de conhecimento? Eu vou aprender até aqui e para mim já basta, eu preciso para minha vida. Qual é o seu prazo de validade? Até onde você vai? Tem definido isso? Espero que não. Eu espero que seu prazo de validade seja indefinido, porque você vai aprender, vai desaprender para o resto da sua vida. E com isso você vai vivendo como ser humano na era dos robôs. Muito obrigada e eu deixo aqui disponível para vocês. Não sei se vocês gostaram, o que vocês têm que considerar. Obrigada mesmo. Carol, a gente que agradece aí, né, todo o seu tempo, né, toda essa participação sua de trazer esse conhecimento para nós, certamente aí de grande valia para o nosso grupo, né, sempre agregando mais e mais. Teve vários pontos aí, né, que trouxe, sim, reflexões, para pensar um pouquinho, essa parte final aí também da busca do conhecimento, né, acho que, falando por mim, né, então sempre tem uma reflexãozinha, fala, poxa, será que estou um pouco parado, né, tem que, né, dar um reset, igual você falou, né, vamos começar de novo, bacana, isso aí já deu um chacoalhão aqui, já para repensar, né, algumas coisas. As redes sociais também, né? Acho que é algo que eu converso bastante com a Ellen, né? Agora que a gente tá com o filhote aí, poxa, como que vai ser a criação dele nesse novo mundo, né? Toda essa influência digital, né? Um monte de turbilhão de informações o tempo todo. É uma preocupação que a gente tem, né? Em relação a passar todos os nossos valores, a passar uma formação, né? Condizente com o que a gente acredita que é o adequado. E ao mesmo tempo você bloquear, né, algumas coisas que a gente sabe que tem muito lixo, né, nas redes sociais que, poxa, são ruins, né, para o ser humano, né. Você falou bastante aí também, achei interessante, e por mais que você não esteja tão participativo nas redes, né, mas tem que estar lá para você estar monitorando, né, tem que estar acompanhando, porque realmente hoje, né, olhando um pouquinho, né, até vendo ao redor, até dentro da família mesmo, e ver assim, pessoas que se transformaram, né? Adolescentes, que você comentou. E hoje a gente vai na casa de um parente e não sai nem do quarto lá, porque tá no joguinho lá, bola, enfim, alguma coisa assim. Não vai nem lá para tentar se socializar com a própria família, né? Eu fico abismado com isso. Pois é falta de educação para mim. Mas claro que, né, tem toda uma influência aí que a gente precisa, de uma forma, ter uma sabedoria para lidar com isso, né? Exato. Complexo ainda. Alguém gostaria de colocar uma posição? Pode falar que não gostou, viu? É assim que a gente aprende.
Excelente. Que bom, eu fico feliz. Mais alguém gostaria de considerar? Eu queria só acrescentar dessa prática, para mim, uma das maiores mensagens é o pensamento crítico, né? A gente está tão no automático, de às vezes deixa se levar que a rede social, que as informações que a gente recebe, não tem esse pensamento crítico de para mudar mesmo, né? É uma coisa que acho que um mês atrás. Eu fiquei analisando e uma coisa que pelas redes sociais mesmo, eu gosto de usar bastante, estar nessa área. E algo que eu vejo, assim, atualmente, é a ostentação que a ferramenta do Instagram traz. As pessoas, elas querem mostrar uma realidade, querem mostrar que tudo é perfeito, que é lindo, que tem as condições. E se a gente for olhar, gente, não é uma vida perfeita, né? Existem outros meios de vida perfeita. E as pessoas vão induzindo, entrando em depressão, por conta do que a mensagem que a rede social traz. Eu até me peguei essa semana e falei, nossa, tem que mudar, minha visão não é essa, é a roda da vida, é aquilo que eu de autoconhecimento. Vida perfeita é você absorver tudo da sua vida, fazer o melhor em tudo, ser alegre, ter um convívio familiar, amizade. E no trabalho também, a gente sempre está olhando ali, analisando nossos relacionamentos, nossos processos, treinamentos, ter esse pensamento crítico mesmo. Sempre aí, sempre se inovando, aprendendo. Uma coisa que eu peguei também, aprender e desaprender. Eu aprendi, acho que o ano passado, 2019, 2019, eu comecei a entrar nesse ano, vou me aprender, vou me desenvolver, mas assim, às vezes a gente recebe tanta informação, eu fiz muito curso, e eu cheguei no momento que eu tava com a cabeça, tipo assim, confusa, tanta informação, então eu tive que desaprender de algumas coisas para aprender coisas novas. Excelente, Tainá, é isso mesmo, e é um aprendizado constante, mas é um aprendizado que a gente precisa saber o que faz sentido pra gente, né? Sim. Porque se não faz sentido, você só vai armazenar e vai ficar cada vez mais na dúvida. Excelente, muito bem, muito bom. E aí, quem mais? Agora eu tô vendo o Ramos. Vou falar aqui também. Lógico. Eu gostei bastante da abordagem que você disse da comunicação, porque eu realmente experimentei isso na minha vida, né? Eu acho que até um dos pontos fortes que eu tenho é conseguir comunicar o que eu quero para as pessoas. Eu demonstrar o que eu quero, o que eu gosto, demonstrar carinho e afins. E tem pessoas que têm problema com essa parte da comunicação e perdem muito com isso, né? De você, às vezes as pessoas estão fazendo algo que você não quer e a pessoa não comunica isso ou não vai atrás do que quer por ter medo de comunicar. E a vida passa, as oportunidades também, e esse gap aí faz com que as pessoas percam muito. Então, realmente, eu concordei aí com essa parte. E também acho que é Long Life, que você passou, né, de criar uma trilha, né, com base no que você quer lá na frente. Não só ver o que estão pedindo de você, mas o que você quer, né, onde você quer chegar e qual que é o caminho para isso, que também é algo que eu tenho aplicado. Então, foram os 2 pontos principais aí que eu gostei bastante e deu match aí na linguagem digital aí com o que eu penso. Que bom, Ramos, obrigada, viu? Que bom, porque a comunicação realmente, gente, se não tem comunicação, não tem resultado. É bem isso, é simples assim. Quem mais gostaria? Não vou fazer chamada, professor tem costume de fazer chamada, né? Senão vai dar 0. Bom, se vocês não quiserem mais, tiver mais nenhuma consideração, eu vou me despedir, então, e eu me mantenho à disposição. Agora, eu estou escrevendo um e-book, vai ser o resultado do meu trabalho desse semestre. Eu estou escrevendo um e-book das capacidades humanas na era digital. Então, quais são essas tendências? Isso baseado em autores internacionais e também
também eu trago, uma das minhas fontes é a educação, são as capacidades dentro da nova educação. Com a mudança, com a influência das tecnologias, a gente vai precisar desenvolver outras capacidades, não só na educação, mas dentro da nossa carreira. Então, eu estou escrevendo esse e-book, eu estou fazendo um compilado de informações, e aí a hora que eu tiver, provavelmente na segunda quinzena de agosto, eu espero já ter terminado. E eu me coloco à disposição, se vocês quiserem outro bate-papo com outro assunto, se quiserem, enfim, qualquer coisa que, de repente, vocês perceberam em mim que eu possa agregar, área de qualidade, de produtividade, de, sei lá, programa 5S. Eu amo falar sobre essas coisas, eu gosto de aplicar, eu tenho a experiência profissional nisso, então fico à disposição para quando vocês quiserem. Estou aqui em Brasília, mas o mundo é pequeno, né? Para quando a gente tem o que buscar aí. Maravilha, Carol. Muito obrigada. Só vou pedir um favor aí. Alguém consegue tirar uma foto para nós aí, para a gente registrar esse momento? Quem pode? Eu tô no celular, então não aparece todo mundo. Quer que eu tire? Tá no computador aí. Deixa eu ver como é que eu tô. Eu tô no celular também. Deixa eu ver. Eu posso tentar pintar a tela. Eu ia fazer isso. Quem que vai? Faz os dois. Vamos lá. Melhor. Pode, então? Pode. Bora lá, Cléber. Vou compartilhar lá no grupo, tá? Avisa aí pra gente não ficar sorrindo em 3 minutos. Vou compartilhar lá no grupo. Feito? Vou compartilhar, feito. Vou compartilhar lá no grupo. Depois manda para mim. Manda sim. Pessoal, muito obrigado, Carol, mais uma vez. Nossos sinceros agradecimentos e gratidão por ter tido esse tempo conosco aí, mais uma vez. Ajudou muito. E com certeza falaremos mais aí, quem sabe aí outros temas, você possa estar contribuindo conosco. Tem uma agenda aí grande pela frente ainda. Agora que vocês me conhecem meu jeitinho, eu falo, provoco, e aí eu vou embora. Legal. Se vocês quiserem meus contatos, eu tenho o site, que é carolhee.com. Se vocês quiserem entrar lá, tem Instagram, tem todas as redes, tem um pouquinho do que eu faço e um pouquinho da minha história, tá? Fiquem à vontade, vai ser um prazer. Aí se identifica, tá? Eu sou aqui de Campinas, da Tornos, né? Fini que fala? Fini Tornos. Eu entrei no site de vocês, vi o que vocês trabalham, é encantador. Parabéns a todos, viu? Parabéns mesmo pela empresa. Muito legal. Então é isso. Uma boa noite a todos vocês. Foi um prazer conhecê-los. E até uma próxima. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada, tá joia. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.